Viva! Seja bem-vindo ao Líder Açores, um programa que vai trazer até si casos de sucesso de investimento na região, apoiados pelo Programa de Iniciativa Comunitária de Incentivo ao Desenvolvimento Rural Líder Mais. Projetos inovadores para a comunidade que potenciam o desenvolvimento local e que são criteriosamente analisados e apoiados por associações sem fins lucrativos. Ao longo de um conjunto de programas, vamos acompanhar alguns desses empreendimentos apoiados pelo Líder. Mas, para já, vamos falar-lhe um pouco da história deste programa de incentivo, tentando perceber o que é e para que existe desde 1991. Ora, veja. Em Portugal, as áreas rurais representam cerca de 80% do território nacional. Grande parte possui um grande potencial ao nível dos recursos naturais, humanos e culturais. No entanto, uma percentagem significativa ainda sofre de um déficit ao nível do desenvolvimento económico e social. Os contrastes de desenvolvimento entre as áreas urbanas e as áreas rurais são, pois, bastante acentuadas. As zonas rurais em Portugal sofrem por vezes de isolamento e de falta de oportunidades, acabando por ficarem muitas vezes paradas e esquecidas no tempo. A pensar nisso, a União Europeia tem vindo a desenvolver há mais de 2 décadas uma plataforma de objetivos e princípios para promover o desenvolvimento rural. A intenção passa por diversificar do ponto de vista económico e social os territórios rurais europeus, melhorando a qualidade de vida das pessoas neles residentes. As políticas de desenvolvimento rural têm vindo assim a ser reforçadas em Portugal, o que tem contribuído para uma sociedade mais equilibrada e saudável territorialmente. O Programa de Iniciativa Comunitária de Incentivo ao Desenvolvimento Rural Líder Mais tem tido um papel de destaque nesta matéria, pois é um programa que apoia projetos inovadores no espaço rural, respeitando a dimensão ambiental, económica, social e cultural dos territórios deste tipo. O objetivo passa por despertar na população local o valor dos seus territórios, a riqueza das suas identidades e a qualidade das suas paisagens. Pois o Líder Mais é um programa que tem por objetivo apoiar, nomeadamente a zona rural, ajudar os pequenos promotores e tentar fazer mesmo o desenvolvimento a nível de meio rural, que nós todos sabemos que está a ser desertificado, porque as pessoas estão a fugir para as cidades. E nós não queremos isso. Nós queremos porque sabemos que faz uma vida boa desde que tenha as condições no meio rural. E daí que é um programa muito bom e tem sido muito aproveitado. Surgiu em 1991, a altura em que não existiam em Portugal muitas associações de desenvolvimento capazes de gerir o programa a nível local. Neste ponto, o Ministério da Agricultura teve um papel importante na divulgação do programa, o que levou ao aparecimento de novas associações de desenvolvimento local que, com as já existentes, vieram a gerir o programa Líder. Nos Açores, em particular, surgiram 4 grupos de ação local responsáveis pela gestão do programa Líder nas diversas ilhas do arquipélago: a Arde, a Asderp, Grater e a Adélia Açor. Os projetos da ilha de Santa Maria e do concelho de Ponta Delgada são geridos pela Associação Arde, devido às suas estreitas relações motivadas pela proximidade. Os restantes projetos da ilha de São Miguel, devido à sua dimensão territorial, são administrados pela ASDEP, Associação para o Desenvolvimento e Promoção Rural. Já no grupo central, as Ilhas Graciosa e Terceira, também elas desde sempre ligadas entre si a nível económico e comercial, fazem parte da zona de intervenção da Grater. Quanto às Ilhas do Triângulo, São Jorge, Pico e Faial, e às Ilhas Ocidentais, Corvo e Flores, fazem parte da zona de intervenção da Adélia Açor. Naquilo que são os projetos que se podem candidatar ao LIDER e que são apoiados por nós, são pequenas iniciativas locais que, portanto, por vezes não têm dimensão e que se justifiquem serem apoiados noutro tipo de iniciativas que são apoiados por nós.
portanto, padarias, doçarias, portanto, ao nível comercial são coisas pequeninas, quase de cariz familiar, que podem ter um grande desenvolvimento na criação até do próprio posto de trabalho da família. A nível informático, hoje em dia, a pessoa do designer, da publicidade, podem, e aparecer nos projetos nesse sentido, podem ter em qualquer sítio do território, criar o seu próprio trabalho e portanto, são coisas que nós apostamos em que têm dinâmicas e têm futuro. 4 associações, 9 ilhas e um programa que incentiva a criação de condições para a aquisição de competências, levando à intervenção ativa da população local nos seus territórios. Como vimos, o Líder Mais é um programa comunitário que disponibiliza meios para apoiar o desenvolvimento rural e a fixação das populações. Nos Açores, a gestão do programa é garantida por 4 associações de desenvolvimento local: a Adélia Açor, a Grater, a ARDE e a ASDEPRE, que analisam as candidaturas e decidem os apoios aos projetos pertinentes, visando desenvolver todo o arquipélago. Destas 4 associações, vamos apresentar-lhe a Adélia Açor, a responsável pelo desenvolvimento rural das ilhas mais ocidentais do arquipélago, Flores e Corvo, e pelas ilhas do Triângulo, São Jorge, Pico e Faial. A Associação para o Desenvolvimento Local das Ilhas dos Açores, Adélia Açor, é uma associação sem fins lucrativos formada em 1994 com a finalidade de desenvolver o meio rural a partir da gestão do Programa de Iniciativa Comunitária LIDER. Em 1997, começou por gerir o LIDER 2 e, posteriormente, com o quadro comunitário seguinte, ficaram responsáveis pela gestão do LIDER+. Desde a sua constituição, que a preocupação da Adélia Açor passa por criar oportunidades de emprego que contribuam para a fixação das pessoas à terra, implementando políticas onde se recriem os usos e costumes de forma a gerar mais riqueza económica e social. A Adélia Açor tem como missão principal o desenvolvimento rural das ilhas de São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. Foi criada, na sua essência, para gerir o programa LIDER, a iniciativa LIDER, que é um programa comunitário e que tem nos Açores 4 associações e a Adélia Açor teve como base isso e, portanto, tem sido essa a nossa principal função, além de toda a dinâmica que se pretende no aspecto do desenvolvimento rural, do desenvolvimento local e da criação de perspectivas de fixação das pessoas nas zonas mais desfavorecidas. As ilhas de São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo são as ilhas que fazem parte da zona de intervenção da Adélia Açor, abrangendo um total de cerca de 45 mil habitantes. São 5 ilhas com um relevo paisagístico muito diverso, caracterizadas pela insularidade e descontinuidade. O afastamento das ilhas, a sua pequena dimensão e o respectivo número de habitantes são, por vezes, um obstáculo para o igual crescimento das zonas rurais. A insularidade afasta-nos do continente, mas dentro da própria região existem fatores que podemos considerar de insulares dentro da própria insularidade. É preciso que existam instituições, e esse tem sido o nosso papel, de estar junto do mais desfavorecido, daquele lugar mais longínquo do nosso território, no sentido de terem as mesmas oportunidades e de se sentirem bem. É isso, no fundo, que nós precisamos em qualquer sítio. São 5 ilhas e estão muito dispersas, sobretudo no caso das Flores e do Corvo. Às vezes é um bocadinho complicado e às vezes não fazemos tantas iniciativas nessas 2 ilhas como gostaríamos, mas penso que temos conseguido dinamizar o grupo de ilhas, pelo menos temos tentado dinamizar da melhor forma possível. Os tipos de projetos que recorrem ao apoio do programa LIDER+, e que passam pelas mãos das técnicas da Adélia Açor, são os mais variados. Desde o setor turístico, passando pelas novas tecnologias ou até as áreas mais tradicionais, são várias as iniciativas que a Adélia Açor pode apoiar. O LIDER tem, no nosso caso, no nosso plano de desenvolvimento local, temos 22 ações
sendo que abrange uma grande variedade de iniciativas, desde a construção de palcos para as sociedades filarmónicas até ações de natureza produtiva, ou seja, as empresas que geram lucro. Existem vários tipos de projetos. Aqueles que são mais apreciados por nós são aqueles que criam postos de trabalho e que criam dinâmicas locais, muito embora aquela medida que se esgota com mais facilidade são aquelas onde se podem candidatar as autarquias locais e as outras instituições de caráter cultural. Portanto, nessas medidas normalmente não se criam postos de trabalho. As outras, existem projetos muito interessantes e que se criaram novas dinâmicas e pensamos que fizemos um trabalho e que estamos a fazer no sentido de que vale a pena continuar a viver nestas ilhas. Há mais de uma década que vários promotores, privados e públicos, têm vindo a beneficiar do programa Líder Mais e que reconhecem neste apoio uma mais-valia para a dinamização económica e social do território. O aumento do desenvolvimento regional, a valorização do património natural e cultural e a ampliação dos serviços de apoio às populações são algumas das vantagens trazidas por este programa. São vários, portanto, os casos de sucesso. A loja do Triângulo, por exemplo, no Faial, é sem dúvidas aquela de maior êxito e que nós gostaríamos que se espalhasse pelo menos pelas 3 ilhas do Triângulo. Portanto, em São Jorge tivemos um projeto muito interessante por parte de uma associação cultural da recolha de apoio numa casa de jovens, portanto com necessidades de apoio. Portanto, existem vários, também não me estou agora a lembrar, mas realmente foram projetos muito interessantes e que esperamos continuar a contar com a participação dos promotores naquilo que são as dinâmicas locais de desenvolvimento. A Adélia Sor, para além de gerir o programa Líder Mais, colabora pontualmente com entidades do Governo Regional e outras parcerias. A par disso, a Associação tem procurado projetar uma imagem de qualidade do seu território e dos produtos locais através de iniciativas organizadas pela própria Adélia Sor ou conjuntamente com outras associações de desenvolvimento local regionais. O trabalho da Adélia Sor vai assim para além da gestão de projetos externos. Não nos temos limitado a analisar e promover os projetos dos promotores que nós chamamos de promotores externos. A própria Adélia Sor tem tido imensos projetos internos, ou seja, projetos em que a Adélia Sor é promotora e que são apoiados pelo programa Líder Mais. Já podemos organizar algumas formações de produtos locais, artesanato, produtos agroalimentares e outras formações e encontros que puderam dinamizar um bocadinho as pessoas nas nossas ilhas de intervenção. E um deles foi o projeto Animar as Freguesias, é que nós procuramos dar noções básicas às pessoas, representantes de forças vivas das freguesias, para que elas pudessem organizar eventos nas suas próprias freguesias. Promover a formação, organizar eventos e elaborar estudos são alguns dos exemplos desses projetos desenvolvidos pela Adélia Sor. No entanto, a Associação tem vindo a conceber uma estratégia de desenvolvimento que define objetivos territoriais comuns e complementares entre as 5 ilhas. Esse projeto consiste na criação de várias rotas turísticas temáticas, no seio das quais há a possibilidade de desenvolver ações promotoras de emprego e de criação de novas oportunidades. Temos desenvolvido as rotas temáticas porque também achamos que é uma forma de, portanto, organizar a oferta turística. Portanto, temos a rota dos vulcões no Faial, a rota do vinho no Pico, a das baleias nas Flores, dos vulcões também no Corvo, do queijo em São Jorge. Portanto, são várias rotas que estamos a implementar e com a figura do aderente estamos a juntar todos os diversos atores no território de forma a poder, por um lado, oferecer a quem nos visita a possibilidade de verem aquilo que temos para eles verem e, por outra, também que as próprias pessoas têm a possibilidade de vender e de receber alguma coisa em troca daquilo que é o trabalho que tem sido desenvolvido. Os projetos que temos desenvolvido são muito interessantes e têm ido ao encontro de necessidades que são reais em várias áreas, do turismo, da dinamização das localidades, mesmo do acesso às novas tecnologias da informação. Quer dizer, tem sido um trabalho muito abrangente.
Falar em Açores é falar em diversidade ambiental, paisagística e cultural. É falar em natureza marítima e terrestre. A opinião é, portanto, unânime. O turismo deve ser a grande aposta. Talvez tenha que haver uma aposta no desenvolvimento do turismo aqui nas nossas ilhas, um turismo de qualidade, um turismo de natureza. O turismo será o meio onde as pessoas vão consumir aquilo que se vai produzir. Portanto, nós achamos que o turista é o principal consumidor que nos traz uma mais-valia maior. Nós não precisamos pagar o transporte para o produto sair de cá, ele próprio é que o leva consigo e, portanto, há uma mais-valia que nem tem intermediário para ganhar mais uma porcentagem. Portanto, isso aí é os nossos, pelo menos aquilo que eu considero, são os nossos ovos de ouro, o turismo. Segundo está previsto, os quadros de apoio comunitário líder vão acabar em 2013. Desta forma, associações como a Adélia Açor têm de pensar no futuro para além do líder mais. A ideia é conseguir subsistir através de projetos internos onde não há a existência de quaisquer apoios comunitários. Eventualmente os quadros comunitários de apoio vão terminar e temos que pensar na vida para além do líder, não é? E por isso atualmente já temos alguns projetos em parceria que não são contemplados pelo líder, são contemplados por outros programas de apoio ou até mesmo sem apoios comunitários. Temos também preparado algumas ações de formação, estamos a tratar da credenciação do nosso processo como entidade formadora. O futuro está na dinâmica que formos capazes de implementar, no sentido da discussão e do lançamento das ideias para o território. Temos um corpo técnico já de elevada qualidade, que temos feito projetos muito interessantes em parceria com outras entidades, nomeadamente o Governo Regional, que nos têm contratado para sermos parceiros dessas iniciativas do próprio Governo. E, portanto, achamos que por aí o futuro está assegurado. Agora será da dinâmica da própria associação, a sua capacidade de sobrevivência. A verdade é que o futuro ainda é incerto. No entanto, até lá, a Adélia Açor continua no bom caminho, naquele que é o seu principal objetivo, o desenvolvimento das zonas rurais. Se reside em uma das 5 ilhas da Adélia Açor, se tem um projeto de sonho que gostaria de ver concretizado e se acha que uma ajuda financeira era fundamental para dar o primeiro passo, não hesite em contactar a Adélia Açor. Só assim saberá se o seu projeto pode ser apoiado e de que forma o pode fazer. Aqui ficam os contactos. Desde o início que o Programa Comunitário de Apoio Líder tem tido um sucesso notável. Graças a este instrumento, surgiram, por exemplo, muitas iniciativas diversificadas e inovadoras a nível local, alargou-se a oferta do turismo e gerou emprego no meio rural. Nos próximos programas, vamos percorrer cada ilha e conhecer os seus potenciais. Começamos com as ilhas mais ocidentais dos Açores, Flores e Corvo. Conto consigo. Até lá!